O exercício 4, né, da página 232, ele fala o seguinte, ó, o químico e meteorologista, nascido em Londres, John Frederick Daniel, vocês já ouviram esse sobrenome, né? Montou uma pilha com eletrodos de zinco e cobre e uma ponte salina, um importante avanço em relação à pilha de Alessandro Volta, né? Lembra do primeiro cara que montou uma pilha, né? Aí ele continua, considerando os potenciais padrão de redução fornecidos a seguir, responda ao que se pede. Ele dá aí, turma, duas reações, né? Ou duas semi-reações. Por que é semi-reação? Porque é um elemento químico só, tá? Quando a gente coloca os dois elementos numa única reação, é uma reação de oxidação. Quando a gente coloca separadamente, a gente chama isso de semi-reações. Então, veja, o cobre 2+, ele está recebendo elétron e está formando cobre 0, porque ele está sozinho ali. Então, isso aí é uma reação de redução, tá? O zinco é a mesma coisa. Zinco 2+, mais 2 elétrons, produzindo zinco 0. Veja, esses potenciais que são E0, o E0 do cobre, né, o potencial de redução do cobre, 0,34 volts. O potencial de redução do zinco, porque a reação de redução, é de menos 0,76 volts. Então, veja, ele deu duas semi-reações de redução, tá? Mas nós sabemos, turma, que na pilha acontece o quê? Uma oxidação e uma redução, tá? Então, um deles aí está oxidando. Qual que é? Se a gente se lembrar aí da pilha de Daniel, né? Lembra, o zinco é o ânodo, o zinco é o polo negativo, é o zinco que sofre oxidação. Como o zinco sofre oxidação, ele manda elétron para o cobre, né? O cobre recebe esses elétrons, sofre redução, é o polo positivo da pilha, e é o que nós chamamos de cátodo. O zinco é o ânodo, o cobre é o cátodo na pilha de Daniel. Então, quando ele fala para indicar a polaridade, ele pede para indicar o quê? Né? Os polos. Então, o polo positivo é o zinco, o polo negativo, desculpa, é o zinco, que é o ânodo, o polo positivo é o cobre, porque é o cátodo. Quando fala para indicar a polaridade, é para indicar os polos, tá? Então, polo negativo, zinco, ânodo, polo positivo, cobre, cátodo, tá? E aí, depois, ele pede o quê? Isso é o item A, né? Então, na verdade, o que nós temos aí é o esquemazinho da pilha de Daniel, tá? Então, você tem lá os eletrodos, né, de zinco e de cobre, zinco 0, cobre 0. O zinco sofre oxidação, então ele transfere os elétrons para o cobre. Olha o sentido da seta, ó. Os elétrons, eles estão indo do zinco em direção ao cobre, tá? Então, lembra que é o sentido da oxidação para redução, tá? E esse 1,10 aqui é o quê? É a medida da DDP da pilha, né? Da DDP ou da força eletromotriz, que a gente fala também. DDP ou força eletromotriz, tá? É a quantidade de energia que a pilha pode gerar. Aí você tem aqui a ponte salina, né? Lembra da ponte salina? E aqui embaixo, turma, ele indica o zinco, como ele é o ânodo, o zinco sofre oxidação. Lembra? Sofre oxidação, envia elétron. Quem sofre redução, recebe elétron. E aqui embaixo, ele colocou os potenciais de redução. Ele colocou o potencial de redução do zinco e o potencial de redução do cobre, tá? Aí você me pergunta, mas professor, o zinco não sofre oxidação? Sofre, mas ele pode dar o potencial de redução dele, tá? O potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. E se eu perguntasse para vocês, qual que é o potencial de oxidação do zinco? Mais 0,76. O potencial invertido é o sinal invertido. Então, se o zinco sofre oxidação e o potencial foi dado de redução, basta trocar o sinal, tá? Então, o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76 volts. E o de redução, menos 0,76 volts. É que nem o cobre do outro lado. Foi dado no cobre o potencial de redução, mais 0,34 volts, né? Agora, e qual que é o potencial de oxidação do cobre? É o inverso.
menos 0,34 volts, tá? Basta você trocar o sinal, né? Então, ele deu os dois potenciais de redução. Se você quiser saber os potenciais de oxidação, é só trocar o sinal. Olha como é fácil, turma. Pilha é muito fácil. Tudo bem, essa pilha de Daniel eu já tinha explicado, né? Posso mudar de exercício? Alguma pergunta? Felipe Naoki, alguma pergunta? Tá de boa? Tranquilo? Ele não está me ouvindo. A Natália Maciel, tranquilo também? Acho que sim, então tá bom. Então vamos continuar. Luana Marsola também está de boa? Beleza, vamos continuar. No item B, turma, ele está pedindo a equação, não está pedindo equação nada, ele está pedindo a semi-reação de cada eletrodo, tá? Como o cobre na pilha de Daniel sofre redução, então basta eu copiar a equação de redução. Lembra, turma, que lá no começo do exercício, ele deu as duas reações de redução. O cobre, eu sei que sofre redução, então eu só copio essa equação aqui, ó, ou semi-reação. Eu mantive a reação. Então, ó, o cobre sofre redução, eu mantive a reação que ele deu. O cobre, ele está no cátodo, polo positivo, tá? Agora, no caso do zinco, como ele sofre oxidação, ele tinha dado lá no começo do exercício a reação de redução do zinco. Então, o que eu faço? Como o zinco sofre oxidação, eu inverto a reação. Porque o zinco, na verdade, ele sofre oxidação. Então, a reação do começo do exercício, ela está invertida. Então, zinco 0 produz zinco 2+, mais 2 elétrons, tá? O zinco, turma, é o ânodo, que é onde sofre oxidação, e ele é o polo negativo, porque ele gera elétrons. Polo negativo gera elétrons no produto, tá certo? Eu vou corrigir o item C, depois eu abro para dúvidas. No item C, turma, ele pergunta, indique o sentido de elétrons no circuito externo. É fácil, né? É do ânodo para o cátodo. Toda pilha, turma, os elétrons fluem do ânodo para o cátodo, de quem sofre oxidação e perde elétrons, para aquele que vai pegar esses elétrons, né, que é o cátodo. Então, no circuito externo, os elétrons irão do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Lembrando que qual que é o nome do eletrodo de zinco? É o ânodo. O eletrodo de cobre é o cátodo, tá? E no item D, para terminar, ele pede para calcular, o valor do delta E0. Ele pede, meu dedinho aqui, ele pede para calcular o potencial da pilha, ou a DDP da pilha, ou a força eletromotriz da pilha. Turma, tem dois tipos de cálculo que nós podemos fazer, tá? A gente pode fazer esse primeiro cálculo aqui, que é o potencial maior menos o potencial menor. É a diferença entre eles. Aí você fala, pô, mas que potencial é esse? O exercício, turma, lá no início, ele deu os potenciais de redução do cobre e do zinco. Eu posso calcular a DDP da pilha diretamente com esses potenciais aqui. Basta eu fazer o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, tá? Ele deu os dois potenciais de redução, maior menos o menor, né? Então, o maior potencial de redução é de quem reduz, é o do cobre, mais 0,34, menos o potencial de redução do elemento que tem a menor potencial, que é o zinco, que é menos 0,76. Menos e menos dá mais 1,10 volts, tá? Agora, eu posso calcular de uma outra forma. A DDP da pilha, ou a força eletromotriz, o potencial da pilha, eu posso calcular, turma, somando o potencial de quem oxida com o potencial de quem reduz, tá? O zinco, ele sofreu oxidação. Então, eu peguei o potencial de redução dele e troquei o sinal, porque ele sofre oxidação, ó, mais 0,76. Você fala, professor, mas o potencial de redução dele era menos 0,76. Exatamente, o potencial de redução, menos 0,76. O potencial de oxidação, eu troco o sinal. O zinco sofre oxidação, mais 0,76. Eu vou somar o potencial de redução, que é do cobre,
né? Que eu mantive a reação. Eu mantive. Então, eu mantenho o valor. Então, eu somo os dois, dá a mesma coisa, 1,10 volts. Portanto, turma, tanto faz eu calcular a DDP da pilha como o potencial maior menos o potencial menor, ou o potencial de oxidação mais o potencial de redução. O resultado é igual, tá? Muitos exercícios, eles dão só potenciais de redução ou só potenciais de oxidação. O que você faz? O maior menos o menor. Fácil. Agora, tem exercícios que eles dão o potencial de oxidação e o potencial de redução. Mais fácil ainda, porque você vai somar os dois, tá? Você soma os dois, o exercício morreu, tá? Ficou fácil. Beleza? Anotem aí na apostila de vocês as duas formas de cálculo, tá? Eu vou dar um minutinho aí, vou contar no meu reloginho de areia, um minutinho aí para vocês anotarem as duas formas, tá? Que as duas formas, elas podem ser pedidas. É claro, turma, que nenhum exercício de vestibular vai pedir as duas maneiras, né? Mas dependendo do tipo de exercício, é mais rápido para você fazer usando uma fórmula ou usando a outra, tá? É bem mais rápido. Um minutinho aí, estou contando. Muito bem. Perguntas, vamos lá. Deu tempo de copiar? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma sofrência? Vamos lá. Alguma colocação? Giovana Roberta, tudo bem? Davi falou que tá ok. Beleza, gente. Então vamos tocar o barco. A Luana Marsola também. Vamos lá. Bom, o exercício número 5, né? Até quase o final, metade mais ou menos, um pouco mais para frente do século XIX, as pilhas conhecidas utilizavam recipientes contendo em sua maioria soluções aquosas. Imagina um cara carregando a pilha de Daniel, né? Dois frascos de líquidos, né? O que dificultava a aplicação prática no campo industrial. Nesse ano, turma, de 1866, o engenheiro francês Georges Leclanché, ele apresentou uma pilha que continha uma pasta úmida. O que o Georges fez? Ele tirou os líquidos da pilha e ele juntou o anodo com o cátodo e no meio deles ele fez um sanduíche, na verdade, da pilha e no meio ele colocou uma substância pastosa. Ele fez uma pasta úmida que continha o que ali? A ponte salina e a solução para troca de íons. Ele teve uma ideia fantástica, porque ele tornou a pilha, turma, super, hiper prática, né? Porque a pilha, como ela não tinha soluções, eles começaram a chamar de pilha seca. Então era fácil de você carregá-la, era fácil de você manipulá-la. E o esquema da pilha seca foi colocado aí para vocês, que é a pilha do Leclanché, né? Então, veja, parece um foguetão aí do Elon Musk, né? Mas você tem lá em cima o separador de papel, esse separador de cátions e ânions, né? Do cátodo e do anodo. Depois, no meio ali, você tem uma pasta úmida de cloreto de zinco, que é para troca de íons, e o cloreto de amônio, que corresponde à ponte salina. A camada de MnO2, que a gente vai descobrir já já, que é o manganês. O grafite é o cátodo e o zinco é o ânodo. Ele já deu a dica da pilha toda, tá? Porque ele falou que o zinco funciona como o ânodo e o grafite funciona como o cátodo. Aí ele coloca aí embaixo, turma, duas semi-reações. Veja, ele coloca uma semi-reação que tem o manganês, MnO2, NH4+, dando Mn2O3, lá. Aí você fala, por que você está enfatizando o manganês? Porque é um metal, turma. Nas pilhas, a gente só tem óleos para os elementos metálicos. Então, o elemento metálico que nós temos aí é só o manganês. Então, é o manganês que tem aí um potencial de redução. Veja que o MnO2, ele está consumindo 2 elétrons. Então, ele reduz. E o potencial de redução dele é de 0,74 volts, né?
Aí embaixo, você tem zinco 2+, mais 2 elétrons, produzindo zinco 0. Você fala, pô, o zinco está reduzindo, então ele está indo de 2+ para 0. Então, aquele potencial ali, E0, de menos 0,76, corresponde o quê? A redução do zinco. Agora, se você olhar aí na pilha com atenção, né, você vê que tem alguma coisa estranha. Inclusive, ele pergunta, né, determine qual eletrodo funciona como ânodo e qual funciona como cátodo, assim como as suas polaridades. Bom, a polaridade a gente já sabe que o ânodo é sempre negativo e o cátodo é sempre positivo. Isso aí a gente já sabe de cara. Ânodo, polo negativo, cátodo, polo positivo. E se a gente olhar ali na pilha, ele já falou na pilha. O zinco é o ânodo. Então, o zinco é o polo positivo. Quer dizer, o zinco é o polo negativo, é o ânodo. E o grafite, turma, ele está aí como cátodo, mas na verdade quem vai reduzir é o manganês. Então, o zinco está no ânodo, o zinco é o polo negativo e o zinco sofre oxidação, tá? Então, o zinco no ânodo, lembra que o ânodo sempre na pilha é onde ocorre a oxidação. O grafite, ele serve de veículo para redução de quem? Do manganês. Veja que ele nem colocou o elemento químico do grafite, que é o carbono. Nem tem carbono aí na reação. Por quê? Porque, na verdade, quem reduz é o manganês. É sempre o elemento metálico, tá? Então, a gente sabe aí de cara, né, que as duas semi-reações são de redução. Como o zinco está no ânodo, o zinco oxida, então ele é o eletrodo negativo. E o manganês, que vai ser o polo positivo, é o cátodo, tá? É o que vai sofrer redução. O checkmate desse exercício é dizer que o zinco é o ânodo, tá? Se o zinco é o ânodo, ele oxida, tá? Então, ele é o polo negativo. Alguma pergunta? Esses exercícios de pilha, turma, eles sempre dão uma dica. Olha com calma. Se ele mostrar um esquema, né, de uma bateria, sei lá, olha com calma, porque ele sempre vai dar uma dica lá para você. Sempre ele dá uma dica, tá? Beleza? Então, ânodo, polo negativo, eletrodo de zinco. Cátodo, polo positivo, o eletrodo de manganês, tá? Eu vou corrigir o item B, depois eu abro para dúvidas. No item B, turma, ele pede para a gente determinar a equação global. O que é a equação global? É aquela equação que representa todo o sistema. Nós vimos isso em termoquímica no passado, né? Lembra que quando a gente calculava a equação global, você tinha lá várias reações, a gente fazia um sanduíche dessas reações e determinava uma única equação final, que é a equação global, porque ela representa todo o sistema, tá? Nesse caso aí, o que a gente vai fazer? São duas reações de redução. Eu posso somar as duas de redução? Não. Você pode somar oxidação com redução. A gente jamais vai somar duas reduções e duas oxidações, né, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar a reação de redução, que eu tenho do manganês. O manganês está no cátodo, então o manganês reduz. A reação já é de redução, beleza. Agora, o zinco que está no ânodo, ele oxida. O que eu faço com essa equação? Eu inverto, tá? Foi dada a equação de redução do zinco, mas como o zinco é o ânodo, ele sofre oxidação. Então, pessoal, eu vou inverter essa reação, tá? Então, eu inverto a reação do zinco. E agora, turma, antes que eu faça a soma da equação global, o que eu tenho que fazer sempre? Eu tenho que eliminar os elétrons, tá? Não existe equação global de pilha com elétron viajando pelo tempo, né? Os elétrons, eles têm que ser eliminados. Lembra que eu falava para vocês, se um jogador de basquete arremessa uma bola para um outro jogador, ele vai receber uma bola, ele não pode receber 4, né? Então, essa transferência de elétrons de um elemento para o outro, ela tem que se dar no mesmo número. Então, se o zinco está oxidando e está mandando 2 elétrons, o manganês vai receber 2. Então, e se não for igual? Você vai ter que multiplicar as equações, até cancelar os elétrons.
cancelamos elétrons, a gente pode somar a equação, tá? Final. Então, MnO2 reagente, reagente. 2NH4+, 2NH4+. O elétron foi para Nárnia, o que sobrou aqui? O zinco, tá? Então, 1, 2, 3 reagentes. 1, 2, 3 reagentes, tá? Flechinha, produto. Mn2O3, 2NH3, água, e por último, o zinco 2+. O elétron foi para Nárnia, o que sobrou aqui? A equação global, tá? Então, nós temos aí a equação global da pilha. DDP, turma, potencial maior menos o potencial menor. Ele deu os dois de redução. Então, não vamos complicar a vida, né? Vamos fazer potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Mas eu estou fazendo diferente, tá? Eu estou fazendo um pouquinho diferente aí. Lembra que o zinco sofre oxidação. Então, eu vou inverter o potencial dele, né? Então, 0,76 mais 0,74. Então, eu sempre falo, né? Vamos simplificar a vida, mas eu estou dando aí um outro caminho, tá? Só para vocês se lembrarem que também existe essa forma. Vou deixar um minutinho aí para vocês anotarem, rapidamente. Se precisar de um tempo maior, vocês me avisem para anotar, né? Façam aí a equação global direitinho. Depois, turma, eu vou colocar essa apresentação, né? Esses slides, eu ponho lá na sala de aula de vocês. Se alguém quiser depois revisar, né? Tem lá o que eu apresentei aqui, eu apresento lá depois na sala de aula, tá? Tá ficando escuro já, tá anoitecendo. Tudo bem? Belezinha? Já deu um minuto. Alguma pergunta? Felipe. Não, Felipe, eu só tinha dado um alô. Só tinha dado um alô só. Mas você tá ouvindo? Você não tá me ouvindo, né? Tá bom. A Caterine. Oi, Pro, na faculdade técnico só tem regra de 3. Caterine, só não tem regra de 3 na química quando a gente trabalha com físico-química, né? Físico-química é fórmula, igual física. Mas a gente vai ver em cálculo estequiométrico, quem gosta de fazer regra de 3 vai se esbaldar, porque não tem fórmula, Caterine. Eu vou cumprir minha promessa. Não, eu vou cumprir minha promessa. Cálculo estequiométrico só tem regra de 3, você vai ver. Não, você vai ver só. Eu, quando tinha a idade de vocês, eu tirei 200 em cálculo estequiométrico. Meu professor, eu lembro que ele dava matéria, né? Ele dava bastante exercício. Eu lembro que eu gabaritei 2 bimestres, assim. Eu lembro que eu achei muito fácil, né? E realmente é. Tá, Felipe, tudo bem, então. É que você estava olhando para a tela, né? Eu achei que você estivesse acompanhando. Então tá bom. Tá joia. Então vamos continuar. Ninguém tem dúvida? Beleza. Então, o resultado final é 1,50 volts, tá? É 1,50 volts. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente continua então, tá? Beleza? Todo mundo já anotou, né? Então, vamos lá. No item C, por que essa pilha pode sofrer vazamentos após um longo período de utilização? Quando a gente quiser saber o que acontece com a pilha depois, a gente olha na equação global. E a gente olha, turma, para o material produzido. Por exemplo, se você, na equação global da pilha, perceber que tem uma base no final, a pilha é alcalina. Se formar um ácido, a pilha é ácida. Nesse caso aqui, o que é mais proeminente que a gente pode perceber? A formação de água. Essa pilha, à medida que ela vai gerando energia, que ela vai sendo gasta, ela vai formando água no final. E o que acontece? Vai sofrer vazamento. Então, a pilha ela vai funcionando, e ela vai gerando água. E chega no final, turma,
Quando ela está no finalzinho da vida útil, ela começa a vazar. Esse é o principal problema da pilha seca, tá? A pilha seca vaza porque ela produz água no final. Professor, a gente usa a pilha seca hoje? Não. A gente está usando baterias de lítio, tá? A gente não está usando quase pilha, né? A gente está substituindo tudo por bateria de lítio. Daqui uns 10 anos, quando vocês já estiverem dirigindo aí, todo mundo com seus veículos, muito provavelmente os nossos carros serão já elétricos. Muitos de nós já teremos carros elétricos. E esses carros elétricos, as baterias são de lítio. Então, só respondendo aí ao item C, a pilha sofre vazamento porque ela forma água no final, tá? Um minutinho aí rapidinho e eu vou já para o último exercício. Eu fico olhando no relógio aqui, senão quando eu estou com o slide aberto eu não vejo o relógio. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. O exercício número 6, ele fala o seguinte: uma das primeiras pilhas alcalinas de grande sucesso comercial possui um ânodo poroso de zinco, aí você já sabe, o zinco sofre oxidação, né? Imerso em uma solução alcalina de hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. E de um cátodo de dióxido de manganês compactado, né? Além de um separador de papel e de um isolante, normalmente de material plástico de polietileno. Tudo isso, turma, fechado hermeticamente dentro de um recipiente de aço, tá? Então, você tem aí o esquema de uma pilha alcalina, tá? E aí você tem lá o eletrólito. Pilhas alcalinas, turma, são pilhas que também podem ter na sua composição uma base, tá? Elas podem produzir bases, mas elas também podem ter lá uma base nos seus eletrólitos, né? Os seus elementos lá que vão trocar as cargas. Então, a gente tem aí o exemplo de uma pilha alcalina, né? Então, o eletrólito, o que é o eletrólito? É a ponte salina, tá? O eletrólito, ele serve para ponte salina. O ânodo é o zinco em pó, o cátodo é o dióxido de manganês. Então, o zinco vai sofrer oxidação, o manganês vai sofrer redução, tá? Você tem um tubinho central ali, que é o coletor da corrente, né? Dos elétrons que estão sendo produzidos. Muito bem. Sabendo-se desse esquema, né? A gente enfatiza a informação que o exercício dá. O zinco é o ânodo, sofre oxidação. O manganês é o cátodo, sofre redução, tá? E aí ele continua. Apesar de a pilha comum e a alcalina serem ambas compostas de dióxido de manganês e zinco, o processo de fabricação é diferenciado. Na pilha comum, a mistura eletrolítica é cloreto de amônio. Lembra que mistura eletrolítica é a ponte salina, tá? É um sal ácido. E o zinco é o envoltório da própria pilha, né? O zinco ele forma uma capinha em volta, mas ele atua como eletrodo. Enquanto na pilha alcalina, o zinco ocupa uma região central. É só uma questão de posicionamento, né? Mas as reações de óxido são praticamente iguais. Aí ele mostra aí, né? Suas semi-reações podem ser equacionadas por. Então você tem uma semi-reação, né? Está consumindo elétron, é de redução. E você tem uma outra semi-reação, está consumindo elétron, é redução. Só que veja, turma, ele não colocou o potencial. Ele não pôs o potencial. Você fala, que sacanagem, né? Será que ele vai fazer com esse X mais para frente, né? Então, ele não deu o potencial do manganês. Mas ele te permite identificar quem é o ânodo, quem é o cátodo, porque ele indicou lá no desenho. Então, o zinco sofre oxidação e o manganês sofre redução, que a gente já viu.
Aí ele pergunta para determinar o sentido do fluxo de elétrons dessa pilha, sempre de quem sofre oxidação para quem sofre redução. Então, do eletrodo de zinco para o eletrodo de manganês, tá? Ele já tinha falado quem era o ânodo, quem era o cátodo, aí fica fácil, né? Do ânodo em sentido para o cátodo, ou do zinco para o manganês. Depois, no item B, ele fala lá, encontre a equação global dessa pilha e calcule o potencial de semi-reação de redução do dióxido de manganês. Sabendo que a pilha, olha só, apresenta DDP delta E0 de 1,5. Agora ficou fácil, né? A gente sabe que a DDP da pilha é o potencial maior menos o potencial menor. Então, um dos potenciais ele não colocou, mas ele está dando o potencial total da pilha. Então, a gente só fica com uma incógnita, aí fica fácil. Só que antes disso, a gente vai fazer vai encontrar, aliás, a equação global. Então, veja, o manganês sofre redução, a reação que foi dada é de redução, então eu mantenho ela do jeito que ela está aí, bonitinha, tá? E o zinco, como sofre oxidação, eu inverto, tá? Então, aquela reação que foi dada lá atrás do zinco, eu inverti. Por quê? Porque o zinco sofre oxidação e a reação foi dada de redução. Invertemos a reação, invertemos o sinal do potencial, tá? Porque ele é de oxidação. Então, menos 0,76 de redução vai virar mais 0,76 volt, que é de oxidação, tá? Agora, turma, vamos somar, né? Para a gente poder somar, a gente cancela tudo que for igual e tiver do lado oposto. A gente começa pelos elétrons, ó, os elétrons estão no mesmo número, iguais em lados opostos. 2 elétrons no reagente, do lado da redução, 2 elétrons do lado do produto, na oxidação. Tem mais coisa que eu posso cancelar? Tem. Eu vou cancelar a hidroxila, ó. Eu cancelo o que tiver em lado oposto, reagente e produto, tá? Então, cancelei reagente e produto. Tem mais alguma coisa? Tem, água, reagente e produto. Pode ir cancelando? Pode, se eles tiverem o mesmo número de moléculas, a gente vai cancelando. Ó. Aqui tinha 2 hidroxilas, a gente cancelou, e aqui tem uma água de cada lado, tá? Aí, o que sobra? 2 MnO2 e zinco no reagente. Mn2O3 e ZNO de produto. Então, a gente soma e dá a reação final, tá? Como eu coloquei ali o potencial de oxidação do zinco, basta a gente somar com o potencial de redução do manganês, né? Então, como é que eu vou demonstrar esse cálculo? Eu vou colocar delta E0, é o potencial de oxidação, mais o potencial de redução, tá? Deixa eu ver se eu demonstrei a equação aqui. Aqui. O potencial da pilha é o potencial de oxidação mais o potencial de redução. O potencial da pilha foi dado, 1,5. O potencial de oxidação é o do zinco, que eu troquei o sinal, né? Lembra que foi dado de redução. Então, menos 0,76 virou mais 0,76, que é a oxidação. E eu somo com o potencial de redução do manganês, tá? Ele está pedindo o potencial de redução do manganês. Aí é só resolver a equação e correr para o abraço, tá? Potencial de redução do manganês é de 0,74 volts.